Saudações rubro-negras, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Narrativa Rubro-Negra. E hoje, pessoal, vamos estar com a repercussão do UFC 360 sobre tudo que aconteceu nessa manhã do Flamengo. Teve debate eleitoral ontem sobre os candidatos para a eleição do dia 9 no Flamengo. E lembrando, pessoal, dia 5 de dezembro, lá em Miami, ocorre o sorteio da fase de grupos do Mundial. Então, o início de dezembro é crucial para o planejamento da próxima temporada. E, antes de tudo, vamos pro vídeo. Lembrando, deixe seu comentário aqui embaixo, deixa o like e se inscreva. Vambora! Pronto, vamos falar de Flamengo. Pedro Henrique Torre vai contar pra gente como foi o debate dos, posso chamar assim, os presidenciáveis do Flamengo? Presidenciáveis, né? Rubro-negros, no debate ontem transmitido aqui pela ESPN. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Nesta segunda-feira, aqui nos estúdios da ESPN em São Paulo, foi realizado o debate entre os presidenciáveis do Flamengo, os 3 candidatos que vão concorrer à presidência do clube no dia 9 de dezembro, na Gávea, no Rio de Janeiro. Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Batista, o BAP e Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. Todos eles concorrem para suceder o atual presidente Rodolfo Landim, que já está em seu segundo mandato e não pode concorrer a um terceiro. Os candidatos tiveram 4 blocos, com quase 2 horas de programa, para debater diversos temas gerais sobre o clube, especificamente sobre futebol, falaram bastante sobre estádio, SAF, responderam perguntas de redes sociais, também do jornalista Paulo Calçade. Foi muito bom, mas a gente pôde apresentar o nosso trabalho, a gente pôde apresentar o que a gente fez, o que a gente pretende fazer, tudo que a gente é capaz, a gente entregou e a gente vai fazer muito mais. Foi bom porque a gente tem que apresentar para a nação, a gente tem que se expor e apresentar para a nação quem somos nós. A gente está aqui para mostrar para as pessoas que esse time é bom e que um time bom não se mexe. A eleição mais importante da história do Flamengo. Vai versar sobre um estádio que nós vamos construir, vai falar sobre profissionalismo, nós vamos implementar no futebol, em todos os esportes, em todos os certames do clube, vai também resgatar o nosso DNA. Eu acho que para o torcedor que está em casa, para o sócio do clube, está muito claro quem não quer mudar absolutamente nada, e quem quer ficar no passado e quem está preocupado em construir um clube maior e melhor no futuro. Somos 45 milhões, é muita responsabilidade e a gente quer levar o Flamengo a patamares nunca antes vistos. O debate foi mediado pela apresentadora Gláucia Santiago. Todos puderam expor as suas ideias em 4 blocos. Foi bem importante. A eleição do Flamengo ocorre no dia 9 de dezembro, na Gávea, colégio eleitoral de cerca de 6 mil sócios, clube, mas no próximo triênio, 2025, 2026 e 2027. Boa, Pedro Henrique Torre, na linda redação ESPN, trazendo tudo do debate. Como sempre, muito bem conduzido por Gláucia Santiago, do interior paulista para o mundo. Amigos e amiga, Natália Ferrão, professor Celso, Rafael Prats, quem for eleito agora no início de dezembro, terá quais objetivos, quais os principais desafios do futuro presidente do Flamengo? Professor Celso. Dizem que mais difícil do que chegar no topo é se manter no topo, né? Esse é o grande desafio da próxima gestão, seja de oposição, e Maurício corre mais por fora. A oposição do BAP é uma oposição que até outro dia era a situação. Então, manter esse status que o Flamengo tem hoje, né? Do ponto de vista de administração, do ponto de vista financeiro. Houve uma evolução do Bandeira para cá. O Bandeira pavimentou um caminho, primeiro saneando as contas do Flamengo, né? E depois, num segundo momento, alcançando aquelas conquistas que um dia eram cobradas lá no começo desse trabalho. O Flamengo era muito cobrado pelas conquistas em campo, depois elas vieram. Agora é um trabalho de pavimentação, manutenção. Tem a questão do estádio, eu acho que é um ponto importante, foi muito falado ontem também. Como vai ser, não só erguer o estádio, mas manter esse estádio, qual vai ser o processo, qual vai ser a logística ali para o Flamengo manter o estádio. Então tem os dois lados. É mais um trabalho de manutenção, ao contrário de outros clubes do Brasil, não é uma questão de salvação. Eu diria, professor, os clubes professor, brasileiros tem que ser salvo, o Flamengo não. entre esses objetivos, eu colocaria ter um departamento de futebol mais organizado, mais profissional, para andar ao lado dessas boas finanças
de todo esse dinheiro que tem o Flamengo, de todo esse poder de contratação que tem o Flamengo, sempre disputando títulos e vencendo alguns nos últimos anos, mas ter um departamento de futebol mais profissional e mais organizado. Você concorda, Prats? Concordo. E me parece que os três candidatos pensam de maneira muito parecida nessa situação, né? Claro que o Dunche é o candidato apoiado pela atual diretoria, pelo atual presidente, que é o Rodolfo Landim. Por mais que tenha ali oposição, os três, obviamente, concordam que o clube, pelo investimento que tem, pelas receitas que tem, ele pode ser mais profissional. É aquela história. Ganhar os títulos que o Flamengo ganhou, claro que são importantes, muito importantes, né? Mas é possível ganhar ainda mais e ganhar talvez ainda melhor. Esse é um desafio do próximo presidente do Flamengo, né? Por mais que a gente tenha visto ontem, obviamente, ataques à atual gestão, ataques de quem apoia, de quem é contrário, os três me parece que concordaram muito nesse sentido, de que, olha, pela situação do Flamengo, o que já está bom pode ficar ainda melhor. Você não pode se contentar, às vezes, ganhou 13, pode ganhar 15. Ganhou 15, tem que ganhar 18, porque tem condição para isso. E é um desafio dos três candidatos do próximo que vai ser eleito pelos sócios em dezembro. Mas essa profissionalização passa pelo calcanhar de Aquiles, né? Que é a questão política do Flamengo. Sim. O Flamengo é um bicho de 7 cabeças. E tem que resolver esse dó. Claro que os três em campanha não poderão tocar muito efetivamente nisso, porque para chegar lá eles precisam da política, e a política do Flamengo que causa esse descompasso entre algo que deveria ser mais profissional e não é, porque ainda é um clube. O Flamengo tem uma cabeça ainda muito do sistema do clube social, né? Isso atrapalha. Basta você ver número de votantes, tem toda uma questão aí. O Flamengo precisava de uma representatividade muito maior do que a que tem em número de votantes. Eu acho que todos os clubes do Brasil, o Inter em Porto Alegre está se aproximando disso. O Inter é um clube que hoje tem uma representatividade nas suas eleições mais próxima do que seria a ideal. Mas isso vai ter que ficar para as próximas eleições. Talvez até com um deles no poder, né? Natália Ferrão. Eu acho que a gente bate muito nessa questão da profissionalização, né? O futebol precisa disso. E ainda não é só no Flamengo, em qualquer clube, precisa. Cada vez mais o futebol se torna um negócio, se tornou um negócio, se tornou muito dinheiro envolvido, muita questão comercial, virou business, totalmente. Então você precisa ter pessoas qualificadas para fazer um planejamento de futebol correto, para que não seja... O Flamengo ele ganhou alguns títulos, apesar do planejamento equivocado. De você ter ali algumas dificuldades administrativas, porque tinham bons valores, tinha um bom elenco. Só que quando isso começou a dificultar um pouco na temporada, porque outros clubes se organizaram e começaram a bater de frente também, aí a coisa ficou complicada. Então, profissionalizar o seu departamento de futebol, para que o planejamento de futebol seja mais perto daquilo do ideal para uma temporada, ou planejamento a médio e longo prazo, eu acho que esse é o ponto principal para o Flamengo a partir de agora com essas eleições. Por falar em muito dinheiro, quem deu entrevista, quem falou foi John Textor. Ah, esse tem, viu? Tem a ver com dinheiro ou não? Esse aí tem. O Prats está próximo dele, né, Prats? Podia pagar o almoço, então. A situação do Botafogo tá boa, do Lyon que não tá muito boa, né?